Então, pessoal, primeira questão. Diante de um acidente de trânsito com vítima, ela pede água, o que você faz? Lembrando, em caso de acidentado, você não pode dar água, nem comida, nenhum tipo de medicação. Item A, dá água o suficiente para acalmá-la? Não. Item B, só dá um copo no máximo? Não. Não dá água, mas sim leite. Onde é que você vai tirar o leite, hein? O mantém em jejum até que o médico chegue e a avalie. O item mais correto é o item D. Mantém em jejum até que o médico chegue e a avalie. Então, primeira questão, item D de dado. Segunda, qual a importância das técnicas de primeiros socorros? Item A, ficamos importantes perante as outras pessoas? Olha aí, só porque sabe as técnicas, você vai ficar melhor que os outros, né? Dispensa o item A. O item B, permite-nos ajudar sem causar danos secundários aos pacientes. Você saber as técnicas vai fazer com que você não cause nenhum dano, né? Vamos ver os outros itens. Item A, a importância é mínima, por isso existem os médicos. Diga para uma pessoa que está precisando de ajuda que a sua importância é mínima, né? E o item D, permite-nos ajudar mesmo causando sequelas aos pacientes. Se causar sequela, não vai estar ajudando, né? Então, o item mais correto é o item B de bola. Permite-nos ajudar sem causar danos secundários aos pacientes. Segunda, item B de bola. Terceira, ao transportar uma vítima com fraturas expostas, deve-se, em primeiro lugar, o item A, enfaixar toda a região machucada para evitar contaminação, segurar um membro quebrado enquanto levantam a vítima, não mexer na fratura, procurar algo rígido, tala, enfaixando junto ao membro machucado para imobilizá-lo. No caso aqui, a vítima já está sendo transportada, né? Então, o mais correto a se fazer é procurar algo rígido, enfaixando junto ao membro machucado para imobilizá-lo. Então, terceira questão, item D de dado. Quarta, condutor no trânsito deve obedecer apenas à sinalização nas placas e aos semáforos. Também tem sinalização horizontal, também tem sinalização gestual do agente, né? O item B, observar e respeitar as normas de circulação estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, com certeza, né? O item C, dar preferência apenas aos idosos e crianças. E o item D, sempre dar preferência aos demais usuários da via. Então, o item mais correto é observar e respeitar as normas de circulação estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, quarta questão, item B de bola. Quinta, a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, observando-se as seguintes regras, né? O item A, após ultrapassar, o condutor deverá retornar ao seu veículo para a esquerda da via. Ficou estranho, né? Após ultrapassar, o condutor deverá retornar ao seu veículo para a esquerda da via. O item B, ao ser ultrapassado, o condutor deverá aumentar a velocidade do seu veículo. Quando você está sendo ultrapassado, não, você, se puder, até diminui, né? O item C, para ultrapassar, o condutor deverá ligar os faróis altos. Se você for ultrapassar, não precisa ligar farol alto, não. O item D,
Para ultrapassar, o condutor deverá ter certeza de que dispõe de espaço suficiente, com certeza, né? Você vai fazer uma ultrapassagem se você tiver espaço suficiente para fazer a manobra, né? A ultrapassagem errada é a maior estatística de acidentes frontais, né? São as ultrapassagens erradas. Então, quinta, item D de dado. Sexta, a principal causa de colisão frontal em vias retas. A principal causa de colisão frontal em vias retas é: item A, o retorno à esquerda. Item B, a conversão à direita. Item C, a presença de sinalização. Item D, a ultrapassagem mal feita. Olha, ele falou em colisão frontal em vias retas. Retorno à esquerda, você está virando, né? Não uma reta. Conversão à direita, você também está virando, não é uma reta. A presença de sinalização, ela ajuda a evitar acidentes. Então, a principal causa de colisão frontal em vias retas é a ultrapassagem mal feita, né? O condutor calculou mal o espaço, achava que dava e não deu, né? Sexta, item D de dado. Sétima, quando o veículo perde a aderência pela formação de uma camada de água entre os pneus e o solo, diz que o veículo está, o item A, sem distância de segmento, distância segura ou distância de segurança é a distância que você tem que manter do veículo da frente, né? E aqui está falando em aderência, está falando em água, né? Perda de aderência e água. Então, item B, sob a forma de frenagem. Frenagem é frear, né? O item C, arrastando, e o item D, aquaplanando. No nome já vem, ó, aquaplanando, já vem a palavra aqua, né? Que vem de água, uma derivação de água. Então, quando o veículo perde aderência pela formação de uma camada de água entre os pneus e o solo, ele está aquaplanando. Sétima, item D de dado. Oitava, condutor defensivo é aquele que detecta possíveis situações de perigo e, para evitá-las, pratica as ações de... Ali vem aqui o item A, ver, pensar e agir. Item B, dirigir, manobrar e ver. Item C, pensar, planejar e manobrar. Item D, agir, pensar e planejar. Então, as ações básicas para um motorista defensivo é ver, pensar e agir. Oitava, item A. Nona questão, a distância mínima percorrida em 2 segundos que o condutor deve deixar entre o seu veículo e o que vai à sua frente. Olha aí, ó, a distância entre o seu veículo e a que vai à sua frente. A gente lembra que é a distância de segurança, ou distância segura, ou distância de segmento. Em condições normais de tráfego, chama-se item A. Distância de segmento, está batendo, o item A. O item B, distância de parada, não. Distância de parada, ela se inicia quando o obstáculo é visto e se encerra quando o veículo para totalmente. O item C, distância de frenagem, é a única distância que ela se inicia quando é acionado o pedal do freio e ela se encerra quando o veículo para totalmente. D, distância de reação, ela se inicia quando o obstáculo é visto e se encerra quando aciona o pedal do freio. Então, resposta correta, o item A. Nona questão, o item A de avião.
Décima, quando um veículo gira sobre si mesmo 360 graus, ocorre, aí vem o item A, um capotamento. Com certeza o capotamento está girando entre si mesmo, né? Item B, uma colisão. Colisão é um impacto. Item C, um choque. Choque também é um impacto. Item D, um tombamento. Ele tombou, né? Então, o que é o veículo girar sobre si mesmo 360 graus é um capotamento. Décima, item A de avião. Décima primeira, na falta de freio, o procedimento adequado é: o item A, colocar o carro em ponto morto. Você já está sem freio, mas você vai colocar em ponto morto, vai perder mais freio ainda. O item B, aumentar a velocidade. Você já está sem freio, você vai aumentar a velocidade para ser um impacto maior. O item C, reduzir a marcha. Quando você reduz a marcha, você está cortando as forças do motor, né? Quanto mais vai reduzir a marcha, mais lento o carro vai ficar. Então, o item C está batendo. O item D, puxa o freio de mão bruscamente, né? Se você puxar o freio de mão bruscamente, a tendência é você perder o volante e o veículo rodar, né? Então, na falta de freio, o procedimento adequado é reduzir a marcha. 11ª, item C. Décima segunda, se em um acidente o veículo vira lateralmente, dizemos que houve. Então, 12ª, e tem um capotamento. Capotamento a gente já viu que ele gira em 360 graus, né? Um choque é o impacto, uma colisão é o impacto, e um tombamento quando ele cai lateralmente, né? Um tombamento. 12ª, item D de dado, ele tombou, ele caiu, né? 12ª, item D de dado. Décima terceira, entre os exemplos de agressividade do condutor, podemos excetuar, né, o que não é agressividade, né? E tem a respeito aos sinais luminosos, ele não está sendo agressivo, né? Está respeitando os sinais luminosos. O item B, abuso do uso da buzina, aí sim ele está sendo agressivo. O item C, desrespeito aos limites de velocidade, com certeza ele está sendo agressivo. E o item D, realização de manobras precipitadas e arriscadas, com certeza ele está sendo agressivo. Então, ele perguntou o exceto, né? O que não é agressividade? O respeito aos sinais luminosos. 13ª, item A de avião. Décima quarta, quando um veículo bate em um poste, o que ocorre? O item A, um tombamento. Um tombamento é quando ele cai, né? Lateralmente. O item B, um abalroamento, né? O item C, um choque. E o item D, um capotamento, né? Ficou ali, grifado ali, né? A palavra bate, né? Então, quando o veículo bate em um poste, é um choque. Ele se chocou contra o poste, né? Ele se chocou contra o poste. Então, 14ª, item C. Décima quinta, devemos ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Para maior segurança, não podemos esquecer de... Aí vem aqui o item A, ligar o pisca-alerta.
Está dizendo que toda vez que você for ultrapassar vai ligar o pisca-alerta? Não. O item B, acionar a buzina. Toda vez que você fazer uma ultrapassagem você tem que buzinar? Não. Item C, sinalizar adequadamente, com certeza. Quando você for fazer uma ultrapassagem, você tem que sinalizar adequadamente, né? E o item D, acender o farol. Se você for fazer uma ultrapassagem também não precisa acender o farol. Então, 15ª, item C de casa. Décima sexta, a chuva aumentou e o seu veículo precisou passar sobre um ponto de alagamento. Em seguida, você percebe que o freio começa a apresentar falhas. Nessa situação, você acelera bastante na marcha em que estiver. Se o freio já não está funcionando, você vai acelerar mais. Então, dispensa o item A. O item B, reduz a velocidade, testa o freio e, se necessário, sinaliza para parar e procurar por socorro, né? O item B está muito bom. O item C, engrena a primeira marcha para manter o motor acelerado. Não tem nada a ver, não. O item D, mantém-se tranquilo, reduzindo a velocidade até chegar ao seu destino, né? Um carro sem freio, pessoal, é uma coisa séria, né? Eu não aconselho vocês andarem com um carro sem freio, não. Então, você vai reduzindo a velocidade, vai fazer o teste no freio para ter certeza se ele está funcionando ou não. Se necessário, sinaliza para parar e procurar um reboque, um mecânico para consertar, né? Você vai andar com o carro sem freio, é loucura mesmo isso aí. 16ª, item B de bola. Décima sétima, o condutor ao trafegar deverá, o item A, utilizar apenas uma das mãos? Depende. O item B, não utilizar apenas das mãos, acho que é para segurar o volante, né? Então, com certeza não, tem que segurar duas mãos ao volante, né? Pensei que era mão de direção, né? Mas utilizar o volante, ao segurar o volante. O item B, atender ao telefone celular sempre que este tocar. Não é aconselhável você atender o telefone celular e até multa, né? O item C, conduzir do lado esquerdo das vias. Nós temos que conduzir pelo lado direito, né? O item D, evitar arrancadas bruscas. Então, o item mais correto é o item D. Evitar arrancadas bruscas. 17ª, item D de dado. A gente só pode tirar a mão do volante se for fazer uma sinalização gestual ou se for passar ou reduzir a marcha, né? 18ª, em que situação o condutor aciona o freio de serviço? O freio de serviço é pisa no freio, né? Logo após levando o outro pé para a embreagem, né? Então, em qual situação você pisa no freio, depois pisa na embreagem, né? Quando você vai parar o veículo, pessoal. Você pisa no freio, depois pisa na embreagem quando for parar o veículo, né? A velocidade zero, para que o veículo não morra, né? Você pisa na embreagem. Então, 18º é o item A, quando for parar o veículo. 18º, item A. O item B, subir ladeira. Você vai pisar no freio e a embreagem vai subir uma ladeira, não tem condições, né? Reduzir a velocidade. Você primeiro pisa na embreagem. Realizar conversões, você apenas freia, dependendo da situação, né? Décima nona, o órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito na área do respectivo estado. Ele quer um órgão normativo estadual. O normativo cria leis, né? Ele cria leis, ele começa com C, é um conselho. Estadual, então, conselho estadual. Item A, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Não é estadual, dispensa o item A. O item B, DETRAN, é um departamento executivo, dispensa o item B. O item C, CETRAN,
Conselho Estadual de Trânsito. Tanto é normativo como estadual, e tem que ser até agora o mais top. O item D, Denatran, é um departamento. Então, 19ª, item C de casa. Vigésima, qual a medida administrativa aplicada ao condutor que transita de marcha ré em trechos longos e com perigo? Ele quer saber qual é a medida administrativa aplicada ao condutor que transita de marcha ré em trechos longos e com perigo. Andar de marcha ré, pessoal, não é proibido. É aconselhado só que você faça pequenas distâncias e com segurança. Então, não tem medida administrativa, já que não é proibido. Como é que ele vai aplicar? Vamos ver o item A. Não existe medida administrativa para esse tipo de infração. Item B, remoção do veículo e multa. Item C, retenção do veículo. Item D, remoção do veículo de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro não proíbe andar de marcha ré, então não existe medida administrativa para esse tipo de infração. 20ª, item A de avião. Pode perguntar, Marcos. Essa questão aí fala prestar de marcha ré em trechos longos e com perigo. Mesmo assim não existe administrativo? É porque não existe a infração, né? Não existe a infração. Então, você vai ser até multado, mas não vai ter medida administrativa. Entendi. Você vai ser multado, né? Se está colocando em perigo algum veículo ou a vida de alguém, você é multado, mas não vai ter medida administrativa. Administrativa não é multa, beleza? Medida administrativa é tipo retenção do veículo, remoção do veículo, são coisas que não são infração, depois da infração que acontece, recolhimento, habilitação, beleza? Beleza. Então vamos para a 21ª. A penalidade aplicada ao condutor que transitar de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro em motocicleta sem capacete. Olha aí, ó. O cara está dirigindo uma motocicleta e está sem capacete. Sem capacete na moto, ele vai ser multado, vai ter suspenso o direito dele de dirigir e o recolhimento da CNH. Vamos lá, o item A. Multa e suspensão do direito de dirigir, está batendo. O item B. Multa, mas não tem suspensão do direito de dirigir? Tem sim, ele vai ser multado, vai ser suspenso o direito de dirigir e vai ser recolhida a habilitação dele. O item C. Não comete nenhuma infração, está cometendo sim. E o item D, retenção do veículo e multa. Na verdade, vai ser multa, vai ser recolhido, habilitação e vai ser suspenso. Então, o item mais correto aí vai ser o item B de bola. Multa, não, o item A, né? Multa e suspensão do direito de dirigir. 21ª, item A. Pode perguntar, Luísa. A moto não ficaria retida, né? A moto não. Se vier outra pessoa que guia a moto, pode levar a moto. Mas se tiver só o motorista sozinho? Ela vai ficar retida ali até alguém vir pegar ela e levar ela, né? É isso que eu tenho uma... Eu fico confusa nesse negócio de vestido. Vestido não temporariamente, não necessariamente só até alguém vir buscar o veículo e tal, ou regulamentar. É porque você não pode mais levar o veículo, né? Você foi suspenso e foi recolhido da sua habilitação. Então, alguém vai ter que ir lá e tirar o veículo e levar, né? Pois é, isso não seria retido? É, retido. Tá bom, entendi, obrigada. Ele tá ali só enquanto alguém levar, né? Vim pegar e levar.
22ª, assinale a resposta correta de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. O item A. Qualquer veículo pode atingir 110 km por hora nas rodovias. Não é qualquer veículo, né? Os veículos são a motocicleta, o carro de passeio e a caminhoneta, né? Em pista dupla, né? Que ela tenha divisão de pista por algum tipo de canteiro central. Então, dispensa o item A. O item B, todo condutor de veículo de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral deve ser habilitado nas categorias ACC ou A, né? Então, para dirigir veículo de 2 ou 3 rodas até 50 cilindradas, ACC. Acima disso, categoria A, né? O item C, ao ser ultrapassado, o condutor deverá aumentar a velocidade do seu veículo. Quando você está sendo ultrapassado, você tem que ou mantém ou até mesmo diminui, não aumentar a velocidade. Então dispensamos o item C, dispensamos o item A. O item D, o condutor deve mudar de categoria todo final de ano? Não, né? Todo final de ano não. Quando você quiser, quando puder, quando tiver dinheiro. Então, 22ª, item B de bola. 22ª, item B de bola. Vigésima terceira, a sinalização horizontal se apresenta nas seguintes cores. Sinalização horizontal são os desenhos no chão, né? São os desenhos no chão. Tem desenho amarelo, tem vermelho, são para ambulâncias, né? As ciclofaixas. Amarelo tem a lombada, tem a faixa seccionada amarela, a faixa contínua amarela. Branco tem a faixa de pedestres, né? Azul tem embarque, estacionamento para idosos, deficiente físico. O preto fica abaixo, tipo da faixa de pedestre é branca, eles pintam preto por baixo para dar o contraste, né? Aí vem o item B. O item A, todos têm cores no chão. O item B, verde, apareceu verde, né? O verde não tem. O item C, amarelo, vermelho e branco apenas, tem outras cores também. Amarelo, vermelho, azul e branco apenas, tem outras cores também. Então, 23ª, o item mais correto, deixa eu ver aqui, é o item A. 23ª, o item mais correto é o item A. O item B apareceu a cor verde. O item C disse que era apenas amarelo, vermelho e branco, mas também tem azul, tem preto. O item D disse que era amarelo, vermelho, azul e branco apenas, mas também tem a cor preta, né, pintado. Então, o item A é o item mais correto. Vigésima quarta, sobre as normas de circulação e conduta, assinale a alternativa falsa. Alternativa falsa. O item A. As normas de circulação e conduta determinam o comportamento do condutor no trânsito. Não está de toda falso, né? O item B. Os pedestres não possuem normas de circulação e conduta. Possuem sim. Os pedestres também têm que obedecer a faixa de pedestre. Se tiver uma plataforma, tem que passar por ela, né? Uma passarela. Tem que atravessar a pista perpendicular e não diagonal, né? O item C, desrespeitar as normas de circulação e conduta implica em multas, penalidades e medidas administrativas? Sim. O item D, os pedestres devem atravessar sempre sobre a faixa de segurança, se não houver, na menor distância possível? Sim. Então, 24ª, o item que é mais falso é o item B, né? Que os pedestres não possuem normas de circulação e conduta. Eles possuem sim, né? Então, 24ª, item B de bola.
25ª, é proibido o uso da buzina no perímetro urbano no horário compreendido entre. Então ele quer saber quando é proibido o uso da buzina. O item A, das 22 horas e 6 da hora, né? Acho que deve ser de 22 às 6, né? Acho que é de 22 às 6. Você só pode buzinar das 6 da manhã até as 22 horas. Você só pode buzinar das 6 da manhã até as 22 horas. E não pode buzinar na frente de escolas, hospitais, postos de saúde. A pergunta diz o seguinte: é proibido o uso da buzina no perímetro urbano no horário compreendido entre 22 e 6 horas da manhã. Então, o item correto é o item A, 22 e 6 horas da manhã. 25ª, item A de avião. Vigésima sexta, quando a CNH está suspensa, qual o tempo para possuí-la novamente? Quando ela está suspensa, vai ser dependendo da suspensão. A primeira suspensão varia entre 1 a 12 meses. Você cumpriu o tempo, você volta a dirigir. Se for um mês, cumpriu um mês, você volta a dirigir. Se for 6 meses, cumpriu 6 meses, você volta a dirigir. Na maioria das vezes eles pedem para você fazer o curso de reciclagem, né? Então você faz o curso de reciclagem, espera o tempo e volta a dirigir. Então o item mais correto aqui, o item A, 30 dias, depende. Se tiver sido um mês, 15 dias não, porque é de 1 a 12 meses. O item C, quando possui 12 meses, depende se a sua penalidade for de 12 meses. E o item D, quando a sua penalidade for cumprida, é o item mais correto. Vai depender da sua penalidade, se foi 1 ou até 12 meses, né? 26ª, item D de dado. Vigésima sétima, a remoção do veículo e multa. A remoção do veículo e multa acontece quando? Então ele quer saber qual das opções o seu veículo vai ser multado e vai ser removido. Item A, o condutor dirigir com a PPD vencida. Você vai até ser multado, mas o seu veículo não vai ser removido, né? Fica ali retido, qualquer pessoa pode vir e levar ele, né? O item B, o condutor estiver conduzindo o veículo sem habilitação, você vai ser parado ali, não vai mais poder conduzir, mas alguém pode vir e conduzir o veículo. O problema não está no veículo, e sim no condutor. O problema não está no veículo, e sim no condutor. Isso aqui é um filho que pegou o carro do pai, né, escondido e tal. O pai vai responder por dar carro à pessoa não habilitada, mas pode levar o carro para casa. O item C, o condutor estacionar o veículo em local proibido. Ele estaciona em local proibido, se continuar lá, vai ser chamado reboque, o reboque vai retirar, vai remover do local, né? Então, vai ser multado e vai ser removido. Exemplo, na frente da entrada da sua casa, onde você coloca e tira o veículo, né? Na garagem, tem um veículo estacionado lá na frente, você vai ligar, pedir para que tire um veículo dali, né? Então o veículo vai ser multado e vai ser removido. O item D, o condutor estacionar o veículo próximo ao meio-fio. Isso é o certo a se fazer, né? Estacionar próximo ao meio-fio. Ruim era se estivesse distante, né? Então, vai ser removido quando o condutor estacionar o veículo em local proibido. 27ª, item C de casa. Vigésima oitava, passar sobre poças lançando água nos pedestres, além de desrespeito, é uma infração média com a pressão do veículo. Fração média até que vai, mas a pressão do veículo, né, é muito rigoroso. Item B, gravíssima, não chega a ser gravíssima. Item C, leve, com advertência verbal, também não é leve. O item D, média, passível de multa, sim. 28ª, multa média, né? 28ª, item D de dado.
39ª, o que indica a placa? Não confundir, né? Essa placa ali aparenta ser um ônibusinho, mas tem uma antena em cima. Essa antenazinha indica que é um bonde. Então, 29ª, item A de avião. A resposta da placa é bonde. Trigésima, diante da placa, você entende que. Diante da placa, você entende que. O item A via é para circulação exclusiva de bicicletas. A placa tem um ciclista apontando para a esquerda. Tem um ciclista e ela está apontando para a esquerda. O item B. É obrigatório ao ciclista trafegar pelo lado esquerdo da via. É um ciclista e uma seta para a esquerda. É obrigatório ao ciclista trafegar pelo lado esquerdo da via. Então, tá batendo, né? O item C. Existe uma passagem sinalizada para ciclistas. O item D. É facultativo ao ciclista trafegar pelo lado direito da via. A placa é um ciclista e tem uma seta para a esquerda. Então, se você prestar um pouco de atenção, o item mais correto é o item B. É obrigatório ao ciclista trafegar pelo lado esquerdo da via, porque a placa diz isso. É obrigatório ao ciclista trafegar pelo lado esquerdo da via. 30ª, item B de bola. Trigésima primeira. Que serviço é encontrado na indicação? A placa tem uma letra I. O item A, serviço de internet. Item B, informações. Item C, informações turísticas. E o item D, serviço de informações. Aquela placa ali é uma placa de indicação. Ela indica informação turística. Da 31ª, item C. Trigésima segunda, diante da placa, ao lado, a gente vê a placa, ela tem uma proibição, ela é de regulamentação e tem uma buzina. Você entende que é, o item A, proibido a entrada ou passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Então falou que veículos de carga, né? Na verdade ali na placa tem um desenho de uma buzina, então dispensa o item A. O item B, proibido acionar a buzina ou qualquer outro tipo de sinal sonoro no local regulamentado. O item B está muito bom. O item B está top, na verdade, né? O item C, proibida a circulação de toda espécie de maquinária agrícola na área ou via sinalizada. Então, se é maquinária agrícola, tinha que ter no mínimo um tratorzinho ali, né? Não tem. Então, dispensamos o item A, dispensamos o item C. Vamos para o item D. Proibida a circulação de veículos com muito barulho. Até ali tem o símbolo de uma buzina, mas a placa não é de barulho, né? A placa é proibida acionar buzina ou qualquer outro tipo de sinal sonoro no local regulamentado, né? 32ª, item B de bola. Trigésima terceira, o que indica a placa? A gente olha para a placa, é uma placa de regulamentação, a seta faz uma curva aberta para a esquerda, né? Ele quer saber o que indica a placa. O item A, vire à esquerda. Item B, virar à esquerda. O item C, curva à esquerda. O item D, dobre à esquerda. Essa placa aqui, pessoal, é vire à esquerda, né? 33ª, item A, vire à esquerda. Como é de regulamentação, ela dá uma ordem, né? Vire à esquerda. 33ª, item A. Qual serviço é encontrado na indicação? Aí a gente olha para a placa, tem ali
um garfo e uma colher se cruzando, né? Já sabe que tem algo a ver com comida, né? O item A, lanchonete. Será que tem essa placa lanchonete? O item B, restaurante. Eu achei até agora o mais atrativo. O item C, self-service. E o item D, restaurante 24 horas, né? Então, 34ª é o item B, restaurante. Trigésima quinta, diante da placa ao lado, você entende que nesta área, um ser humano ali, né, com uma bola. O item A, existe uma praça com babás e crianças? Não sei de onde foi que ele tirou babás, né? Item B, poderá encontrar crianças brincando. Bola, né? Lembra muito criança. O item C, crianças são proibidas de circular. Para ser proibido tinha que ser uma placa vermelha, tinha que ter aquela faixa diagonal vermelha de proibição, né? Dispensamos o item C. Item D, existe um campo de futebol? Essa placa aí, pessoal, é a placa que indica crianças, né? Então, a resposta mais correta é o item B, poderá encontrar crianças brincando. 35ª, item B de bola. Não quer dizer que as crianças tenham babás, né? Só diz que tem criança. 36ª, diante da placa, o que ela adverte? A gente sempre lê a placa de baixo para cima, né? Aqui era estreito, era apenas uma faixa de trânsito. Mais na frente, ela enlargueceu para a esquerda, né? Ficando duas faixas, né? Enlargueceu para a esquerda. Então, o item A, que a pista vai ficar estreita. Não, na verdade, ela vai enlarguecer, né? Estreita ela já estava. A gente lê a placa de baixo para cima. O item B, que a pista vai ficar estreita ao centro. Não, a pista vai enlarguecer. Era apenas uma faixa, vão ser duas. Que adiante, a pista vai ser alargar no lado esquerdo. O item C está batendo, né? O item D, que existe uma ponte mais estreita que a pista de rolamento. Não tem nem ponte aí, então, 36ª, item C. Trigésima sétima, a poluição do ar causa problemas de saúde, que resultam principalmente em poluição do ar, né? Então, 37ª item A, doenças respiratórias, né? Poluição do ar, respiração, né? Tá batendo. O item B, doenças do aparelho digestivo. Aparelho digestivo, né? Estômago e digestão. Então, não tem nada a ver com o ar praticamente, né? O item C, alterações visuais. E o item D, dores de cabeça, né? A resposta mais correta é o item A. 37ª, item A de avião. Trigésima oitava, as principais fontes de ruídos na área urbana são: item A, os motores dos veículos realmente são barulhentos, né? O item B, os escapamentos dos veículos também são barulhentos. O item C, buzinas e sirenes. E o item D, todas as fontes acima. Se você parar para pensar, todos são zoadentos, né? Então, 38ª, item D de dado. Trigésima nona, o sistema de lubrificação tem a função de lubrificação, ele tanto lubrifica as peças do motor como ele dissipa o calor, né? O item A, diminuir o atrito e refrigera as peças móveis do motor. O item A está batendo. O item B, aquecer. Não, lubrificação não vai aquecer, né? Dispensa o item B. Alimentar o atrito e esquentar o motor. Nem alimenta o atrito, nem esquenta o motor, né? E o item D, reduzir a emissão de gases poluentes. Não. Lubrificação lubrifica as peças do motor, diminuindo o atrito e dissipa o calor, né? Que refrigera as peças. Então, 39ª, item A de avião.
40. Assinale a alternativa correta. O item A, o manômetro indica a pressão do óleo do motor? Sim. O item B, o termômetro indica a descarga da bateria? Termômetro é a temperatura, né? O item C, o amperímetro indica o nível de água? O amperímetro é de amperagem, de eletricidade, né? O item D, o odômetro indica o nível de combustível? O odômetro indica a quilometragem. Então, 40º item A de avião. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força!